Boa noite a todos. Bom é estarmos aqui, não é mesmo? Gostaríamos de agradecer imensamente a todos aqueles que aqui estão conosco, nos ajudando, enviando boas energias, para que nós possamos ser instrumentos da mensagem que não é nossa, mas que necessita de nós, mesmo com as imperfeições que possuímos, para que nos conectemos com a espiritualidade superior. Foi muito interessante que quando a Beth sugeriu que estivéssemos aqui hoje à noite, eu voltei para o hotel e então eu fiquei pensando, que tema, né? O que é que eu vou conversar lá no recanto da prece? E então eu não estava com nenhum evangelho segundo o espiritismo assim material, estava com o Kindle do meu esposo. E eu tenho uma certa dificuldade em aderir, apesar de ser algo da minha geração, eu estou um pouco presa à geração passada. Então eu falei, se eu tivesse com um livrinho material, eu abria assim, né? É tão mais fácil esse negócio assim que você tem que ir para um lado e para o outro. Como é que eu vou abrir uma página ao acaso? Será que vai dar certo? Será que eu vou escolher a página certa? Só que antes de abrir a página, já veio na minha cabeça assim, Larissa, fala sobre a caridade, eu não tenho mediunidade ostensiva não. Quando vem na cabeça é tipo uma intuição mesmo. E eu falei, tudo bem, sobre caridade, é um tema um pouco batido, né? Assim, a gente sempre tem que falar, mas que aspecto da caridade falar é a grande questão. Porque é uma coisa que na doutrina espírita é a nossa grande bandeira. Fora da caridade não há salvação. Então o que, tipo assim, vocês deram a ideia, complementa. O que da caridade que eu falo? E na hora que eu abri, aleatório no Kindle, caiu exatamente o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E caiu diretamente no item 14. Inicialmente, eu entendi que era todo o item 14. Só que foi muito interessante o que aconteceu. A minha filha Marina, que muitos aqui conhecem, tem 2 anos, sabem que ela não para quieta, né? E aí, no momento que eu estava estudando isso, ela estava quase dormindo. Quando eu começava a ler o primeiro parágrafo e o segundo, que eu vou ler aqui para vocês, ela ficava dormindo. Quando eu passava para o terceiro parágrafo, ela acordava. Eu falava, gente, isso é um sinal de alguma coisa. Aí eu retomava e lia para o primeiro parágrafo. Eu lia o primeiro e o segundo. Ela dormia. Quando eu ia para o terceiro e para o quarto, ela acordava. Eu falei, entendi. Então, item 14, primeiro e segundo parágrafos. Vou ser obediente, tá certo? Então eu vou ler e depois a gente vai trabalhar alguns dos aspectos para refletirmos essa noite. Então está lá no Evangelho, capítulo 13, item 14. Há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado e depois se disfarça de muitas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes um para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha no coração, por onde devemos penetrar,
Eis um aspecto da caridade. Que mensagem maravilhosa, não é verdade? E aí um trecho curto esse que nós escolhemos, mas quantas e quantas coisas poderemos abordar. O primeiro ponto é quando ele fala da esmola. Ele faz uma diferença, ele diz, olha, vocês costumam confundir esmola com caridade. E ele vai fazer uma distinção. O que fica claro aqui? Quando ele está falando de esmola, ele não está falando necessariamente de caridade material, porque existem formas e formas de fazer a caridade material, que é muito necessária. Então vamos lá, eu posso dar um alimento ou dar alguns trocados que eu poderia achar que é uma esmola para me ver livre daquela pessoa. E na sociedade que nós vivemos hoje é muito comum que por medo, pela sensação de insegurança, a gente dê alguma coisa apenas para que a pessoa rápido se afaste de nós, por receio. E aí não há nenhum tipo de conexão, porque olha o que ele diz, qual que é o crivo? Ele diz assim, que a caridade, ela liga o benfeitor e o beneficiado. Então, quando estamos falando de caridade material, de entregar algo material a alguém, como eu poderei saber se eu estou apenas dando uma esmola? E no caso da esmola ele diz, alivia o sofrimento de forma passageira, mas costuma ser humilhante tanto para quem recebe quanto para quem dá. Então, como saber se o que eu estou fazendo é uma caridade material ou é uma esmola? Eu preciso me perguntar. Está existindo, o que me move? Está existindo alguma ligação entre aquele que é beneficiado e aquele que beneficia? Ou eu estou fazendo um ato mecânico para me ver livre daquela situação? Daquela pessoa que está na minha janela enquanto eu espero o sinal do trânsito abrir. E aí eu gostaria de compartilhar sobre isso uma experiência pessoal que me marcou profundamente. O meu pai, quando eu morava lá em Salvador ainda, eu sou de lá, eu via sempre a minha mãe dando uns trocados no sinal. Minha mãe fazia transporte escolar, então ela estava o tempo inteiro, o dia inteiro dirigindo. E eu ficava muito tempo no carro com ela, porque eu era a primeira a entrar e a última a sair. A nossa casa não ficava no meio do trajeto. Então eu via muito, a minha mãe sempre ela tinha umas moedas e ela sempre entregava. Ela já conhecia todo mundo porque passava por ali muitas vezes e ela sempre conversava alguma coisa, às vezes no sinal do trânsito ficavam os garotos até assim apoiados no carro, conversando um pouquinho, chamavam ela de tia e ela sempre dava. Às vezes, isso era criança, né? Às vezes a minha mãe adoecia e o meu pai faltava o trabalho dele numa fábrica para cobrir ela no transporte escolar. E aí eu observava que a história era bem diferente. Inclusive aquelas mesmas pessoas, quando viam que era o meu pai, corriam, porque já tinha uma experiência negativa. Ele, quando viam pedir, ele dizia coisas, ele achava que aquela situação da pessoa na rua, na cabeça dele, a pessoa estava naquela situação porque ela queria. Então, ele achava que era pior dar algum tipo de ajuda, que ele estaria alimentando algum vício, alguma coisa, então ele nunca ajudava. Então, eu cresci vendo os extremos. A minha mãe sempre ajudava, sempre. E o meu pai nunca ajudava. E eu ficava me perguntando qual que seria o meu posicionamento. Nessa época eu não era espírita, e eu ficava pensando, e aí? Ajudo sempre, não ajudo nunca, ajudo de vez em quando? O que eu faço? E fui observando. Quando eu entrei na faculdade, eu passei por uma experiência um pouco traumática, mas muito interessante. Eu andava sempre com aquele dinheirinho contado da passagem de ônibus. Eu ia com dinheiro para ir e para voltar. Quando eu estava voltando, eu achei que tinha colocado o dinheiro no bolso de trás e possivelmente foi para o chão o dinheiro. E aí eu subi no ônibus, as pessoas foram pagando e o ônibus andando. Quando chegou a minha vez de pagar, eu não achei o dinheiro.
E eu estava com caderno, com tudo, com cara de quem está voltando da faculdade. Quando eu falei assim para a cobradora, era uma mulher, olha, eu não sei o que aconteceu, eu estava pálida de vergonha, né, da situação, porque se eu percebesse logo, eu até descia, ligava para minha mãe, mas o ônibus já tinha andado, então assim, eu já estava pegando o ônibus de carona. E então eu tentei me explicar, olha, eu estou sem o dinheiro, muito sem graça, me sentindo muito constrangida. Gente, a pessoa não estava num bom dia. Não sei o que tinha acontecido com ela. Ela estava num péssimo dia. E ela começou a me dizer um monte de desaforo. Porque ela já tinha tido experiências com outros jovens que usavam a mesma desculpa que eu estava usando, que no meu caso era real, para pegar carona no ônibus. E ela achou que era dessas situações. E toda aquela frustração que ela tinha daquelas outras pessoas, ela jogou tudo em mim. E falou que eu estava me aproveitando e gritou para o motorista parar para eu poder descer no meio do nada, porque eu estava me aproveitando e não sei o quê. E foi me dando um desespero, uma vontade de chorar, e eu implorando para não me deixarem ali, que eu não ia saber o que eu ia fazer. E aí veio uma senhora que estava lá na frente do ônibus, percebeu a situação e veio me salvar. E ela falou assim, olha, pagou a minha passagem, pediu para eu passar e ainda deixou um troco e falou assim, olha, eu vou deixar um a mais, porque se acontecer isso com outro jovem, já está pago. Foi, aparentemente, uma esmola, mas foi muito mais que isso. Foi uma caridade o que ela fez. Ela me salvou de uma situação muito difícil. E naquele momento caiu uma ficha que fez barulho quando ela caiu. Eu sentei, todas as pessoas do ônibus me olhando. A senhora me convidou para sentar do lado dela, que era lá na frente, então eu atravessei o ônibus. E aí eu falei, gente, como é difícil você não ter. Como é difícil. Ah, Larissa, mais uma vez eu fui dar uma moeda, uma comida, um não sei o que mais lá, e a pessoa foi orgulhosa, jogou fora. Quem aqui já viveu uma situação dessa? Eu já vivi muitas vezes. Da pessoa na sua cara desprezar aquilo que você achou que estava ajudando, isso acontece. Mas aquela vez que a pessoa fez isso com a gente, será que foi a primeira vez que ela estava pedindo? Dificilmente. Ela já está calejada daquela experiência. Naquela situação do ônibus, foi a primeira experiência que eu passei. E eu estava numa situação muito privilegiada. Se aquela moça me tratou dessa forma, sendo que eu estava limpinha, cheirosinha, arrumadinha, imagina se eu não estivesse. Como ela poderia ter me tratado? E quão menos eu sensibilizaria as pessoas? Porque eu estaria já em outro estereótipo. Não é verdade? Então, naquele momento, caiu a minha ficha de que a pessoa que hoje parece pedir com tanta facilidade, e que às vezes a gente fala assim, gente, parece até que é fácil a pessoa sair pedindo assim, né? Vem assim com tanta facilidade. Mas em algum momento essa pessoa começou a pedir. E, gente, quando ela começou, não foi fácil. Talvez ela já tenha pedido tanto que agora ela já nem liga muito para as caras, para os olhares, para os julgamentos ou para as falas mesmo. E como é difícil sentir o julgamento de alguém que não te conhece. Porque nenhuma daquelas pessoas do ônibus conhecia as minhas reais intenções. E eu fui estigmatizada numa situação muito privilegiada. Porque o pior que poderia acontecer era descer do ônibus e de alguma forma eu conseguiria pedir ajuda para minha mãe, para alguém. Mas e quando você não tem outra forma? Quando você não encontra, porque do nosso ângulo, olhando a vida do outro, sempre parece ser simples. Parece ser fácil resolver. Mas vai viver a vida do outro para ver como é difícil. Uma das críticas que mais foram feitas
a Madre Teresa de Calcutá, na sua época, e a Irmã Dulce, inclusive é muito interessante como a história das duas tem pontos de similaridade em países diferentes. Eu sou uma grande admiradora das duas, especialmente de Irmã Dulce, sou suspeita, né? Baiana também. Mas uma das grandes críticas, na época que as duas atuavam, ajudando os pobres e dando o que tinham, pedindo para distribuir, começou uma discussão entre dar o peixe e ensinar a pescar. Entre a caridade material e a caridade moral, soerguer esse ser humano na sua dignidade. E as duas trabalhavam muito mais no aspecto material da necessidade emergencial. E eram muito criticadas, especialmente por aqueles que não faziam nenhuma coisa e nem a outra. E então, em uma entrevista, falaram assim com a Madre Teresa: Madre, não seria mais útil que todo esse trabalho, toda essa energia empregada para dar de comer a essas pessoas, para dar o peixe já pronto, acomodando essas pessoas naquela situação, se isso fosse empregado para soerguê-las, para que elas consigam obter o próprio sustento, ensiná-las a pescar? E sabe o que a Madre Teresa respondeu? Olha, meu amigo, as pessoas que eu ajudo, os doentes que eu atendo, eles estão tão famintos que eles não têm forças para segurar a vara de pescar. Então, a minha tarefa é dar o peixe, mas eu espero que outros corações façam a segunda etapa, que é ensinar a pescar. Então, ela deu uma resposta muito inteligente, porque ela saiu da dicotomia do isso ou aquilo, quando em verdade o ser humano precisa das duas coisas. Precisa do peixe, precisa também aprender a pescar. Mas se ele está com muita fome, é difícil aprender a pescar. Eu nunca passei fome. Eu não tenho essa experiência nessa encarnação. Que bom. E mesmo assim, o curto espaço de tempo que eu já fiquei sem me alimentar, eu não consigo fazer mais nada. Eu não me concentro, eu fico mal-humorada, já fica difícil fazer tudo. E eu não faço ideia do que é ter fome. Eu não tenho essa experiência. Então, imagina se eu tivesse. É muito fácil dizer assim: ai, Larissa, você é uma pessoa tão calma, tão tranquila, mas todas as situações de temperatura e ambiente estão controladas. Vai ver a Larissa numa situação diferente dessa, com as necessidades básicas não atendidas. Eu não sei o que eu seria capaz de fazer. Eu não sei se o meu intelecto conseguiria dominar os meus instintos. Eu não vivi essa experiência para dizer. É muito fácil dizer, eu não, jamais faria. Mas eu não fui testada naquela experiência. E aquele companheiro está sendo testado naquela experiência. Então, quem sou eu para julgá-lo? É o correto? Não é. Mas não sei como eu lidaria com essa experiência. Então, ao invés de criarmos uma dicotomia, a ideia que o Evangelho nos apresenta é: a caridade material é necessária, mas sim, o ideal é que a gente avance. E no segundo momento ali do texto, ele vai nos dizer: na verdadeira caridade, nós precisamos nos conectar ao beneficiado. Ainda que seja para dar o pão material, é necessário haver uma conexão. Não apenas dar por dar, mas se conectar, estar presente, doar-se. E Caritas, que é o espírito que assinou essa mensagem, ela diz mais. Ela diz assim: sabe onde começa a verdadeira caridade? Na nossa família, entre os nossos parentes. E as palavras que ela utiliza para dizer aquilo que nós precisamos fazer, ela dá uma receita de um bolo. E as palavras são as mesmas que estão lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, que é tão divulgada entre nós do movimento espírita. Com certeza, todos ou quase todos já ouviram falar. É perguntado aos espíritos:
Qual o sentido da palavra caridade? Qual a entendia? Como a entendia Jesus? Então, eleva-se o sentido da palavra caridade. Como Jesus entendia a palavra caridade? E aí tem uma sigla para nos lembrar disso, que é BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Quais as palavras que Caritas usa aqui? Sendo que não está lá assinado por Caritas, não sabemos quem foi o espírito que respondeu essa questão no Livro dos Espíritos. Mas aqui ela usa o mesmo raciocínio. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, em se perdoando as fraquezas e em tendo o cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Benevolência. Quão mais difícil é esse sentido? Vocês concordam comigo? Muito mais difícil. Porque, em verdade, você sabe o que a gente sente vontade de fazer? A gente não dá conta da nossa própria encarnação. Mas sabe o que a gente o tempo inteiro quer fazer na nossa família, com aqueles que a gente mais ama? A gente quer acelerar o processo reencarnatório do outro. Então, eu deixo de fazer, é como se a gente estivesse no ambiente de trabalho, eu estou com uma planilha de coisas que eu preciso fazer. E eu digo assim, isso aqui, não vou fazer isso aqui agora não. Vou pegar do meu companheiro e vou fazer a dele. Eu fazia isso. Quando eu me tornei espírita, eu tinha 14 anos, eu tenho muita pena dos meus pais nessa época. Eu me tornei, imagina, eu era adolescente. Quando a gente é adolescente, tudo é potencializado. Tudo é potencializado. Então, quando eu descobri a doutrina espírita, eu achei aquilo a coisa mais extraordinária das galáxias. E eu falava, gente, peraí, todo mundo tem que, ser impulsionado por esse conhecimento. Eu vou ficar com isso só para mim? Então, eu queria colocar espiritismo goela abaixo de todos os meus familiares. Eu brigava com os meus pais, porque eles não queriam participar do evangelho no lar. E aí eu começava a fazer sozinha, tipo, tava alguém assistindo televisão, eu colocava tudo e começava a fazer o evangelho em voz alta, incomodando a pessoa, forçando a barra mesmo. E diziam, e sabe quando você vai lendo? E aí cai bem naquele tema polêmico da família, e você vai lendo assim, tal coisa, tal, dando bem a indireta. E o meu pai nem fingia, minha mãe também. Ou seja, eu jogava o significado real do evangelho no lar fora, porque às vezes estava um clima harmônico na família. E eu, para obrigar todo mundo a participar do evangelho, é que desarmonizava. Ficava todo mundo chateado comigo. E o meu irmão mais velho que eu, ainda achando um absurdo que os meus pais deixavam eu tirar uma de que controlava a casa. Além do que, quando tinha palestra, e nessa época eu ainda não tinha como ir sozinha para o centro, então os meus pais que me levavam, quando voltava da palestra eu ficava brigando com quem cochilou, dizendo, mas você não ouviu tal parte, que era bem para você, e aí eu ia repetindo aquilo da palestra e dando as indiretas todas. E, gente, imagina só que situação. Que falta de caridade. Não é interessante como a gente, com um objetivo aparentemente nobre, pode distorcer a proposta? Absolutamente. E aí veio aqui um tapa com luva para mim. Agora eu tô bem melhor, tá? Não precisam ficar com medo, não. Mas ele diz assim, disse para a família, para os parentes, e depois ele vai direto. Para vós, espíritas, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha
do coração. Alguém ouviu aqui a brecha do intelecto? A brecha da racionalidade? Vocês ouviram isso? Porque não tem mesmo. A brecha do coração, por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. E eu não li isso. Não li antes. E aí o que eu fazia? Eu pensava, a doutrina espírita é uma doutrina racional. E o que eu tentava fazer com os meus amigos, com as pessoas todas? Eu estudava bastante, dizia, eu vou convencer. Pela razão. E o que Cáritas disse ali? Para convencer alguém? Para ficar ali batendo boca com alguém? Não. Ela disse, olha, qual que é a sua tarefinha de casa, para vós espíritas? Simplesmente traz o pessoal. Só traz. E aqui, nós, com um olhar ampliado das necessidades reais de cada um, encontraremos aquele ponto, aquela brecha no coração, e é nessa brecha que nós cativaremos aqueles que necessitam, porque como nós poderemos dizer que todos os nossos familiares e amigos necessitam realmente da doutrina espírita? Nós necessitamos. Muitos dos nossos familiares necessitam de outras religiões. De outras. A minha mãe, por exemplo, é de uma outra religião, sempre foi, desde que eu era criança. A minha mãe é do Candomblé. E ela se identifica perfeitamente com a religião dela. Eu nunca me identifiquei. Mas se eu forçasse a barra para minha mãe ser espírita, sabe o que aconteceria? Ela não seria nem espírita e nem do Candomblé. E o que aconteceria? Ela ficaria sem base. E diante dos baques da vida, ela não teria alicerce para lidar com eles. Então, quem somos nós para dizer que sabemos o que é o melhor para o outro, se estamos descobrindo o que é o melhor para nós mesmos? Assim também o meu pai, eu ficava muito indignada, porque o meu pai cresceu no orfanato espírita. E aí eu falava, meu pai, pelo amor de Deus, como é que você cresceu ouvindo isso? E agora você está falando o contrário? Quando a gente fazia o evangelho, ele sabia tudo intelectualmente, ele lembrava, mesmo sem estudar mais nada. E daqui a 2 minutos, terminou o evangelho, está tomando um cafezinho, ele já estava contradizendo tudo que ele mesmo tinha acabado de dizer. Era incrível. E eu falava, como é isso aí? E aí eu queria forçar a barra e fazia chantagem emocional com ele. E aqui eu me lembrei de uma situação em que eu falei, gente, teve uma única situação em que eu consegui fazer o que a Cáritas fala aqui, sem nem saber que eu estava fazendo. Eu cansava de chamar o meu pai para ir para a palestra comigo quando eu já estava mais velha e ele já não precisava me levar. E aí eu já ia de ônibus então, né? Não precisava mais ir. E eu chamava, brigava e não funcionava. E aí teve um dia que eu resolvi mudar a tática. E eu fiz assim, pai, vai ter uma palestra lá no centro. Quem vai fazer a palestra sou eu. E eu queria tanto olhar lá na plateia e ver o senhor me olhando. Ah, quem que tem filho aqui? Eu peguei pesado, não é verdade? E o meu pai, ele é aquele assim, bem durão, mas com coração de manteiga derretida, né? Aí sabe o que ele me disse? Nem adianta vir com sua chantagem que eu não vou e acabou, vai passar um jogo e não sei o que mais lá. Fui, né, fazer minha palestra cabisbaixa. Quando eu tô lá, sentada, para começar a palestra, que eu olho, quem que tá entrando? O que a Cáritas disse? Não precisa convencer ninguém, não precisa brigar, não precisa bater boca. Quando surgir a oportunidade, numa boa, convida. Tenta atrair sem chocar. Sem querer derrubar a crença de ninguém, sem querer dizer que a sua é melhor. Não é esse o objetivo. E meus amigos, como as oportunidades aparecem?
Chegou um momento da minha vida que eu levei um sacode leão e eu falei assim, não vou, parou esse negócio de ficar brigando, batendo boca, não vou mais convencer ninguém, parei. E eu passei simplesmente a viver a minha vida, fazer as coisas que eu fazia, nunca escondi de ninguém que era espírita, mas não fiquei também mais como eu ficava antes, enchendo o saco do pessoal. E como as oportunidades de atrair numa boa foram caindo no meu colo. Porque basta que a gente se esforce por viver aquilo que a gente acredita. Só viver. Francisco de Assis tem uma frase memorável que hoje em dia é inclusive publicada, como se nem fosse dele, já mudaram a autoria, mas é dele, está numa biografia dele, que diz assim: pregai o evangelho o tempo inteiro, se necessário, com palavras. Então a pregação do dia a dia não é sair por aí falando, a proposta não é essa, nem aqui nem lá. Se necessário, se a pessoa perguntar, aí você fala, aí você usa as palavras, mas é para pregar o tempo inteiro, através dos seus atos, da sua vida. Como é difícil, era bem mais fácil ficar batendo boca. Porque eu podia bater boca, né? Falar e depois deslizar. Mas você silenciar e tentar nas pequenas situações do dia a dia, com aquelas pessoas mais difíceis, a gente tentar realmente ser indulgente, realmente ser benevolente, realmente perdoar as ofensas, é muito difícil, mas o resultado da pregação. E aconteceu certa vez uma coisa que me surpreendeu muito, lá no condomínio que a gente mora em Corumbá. A gente estava lá vivendo a vida normal, a minha filha não ia para a escola na época, e todo dia eu ficava com a minha filha andando pelo condomínio. E então um dia, a mãe de uma criança, gente, eu juro por Deus que eu não estava nem consciente do que estava acontecendo, eu ficava só andando com a minha filha pelo condomínio para acalmar, né? Um dia veio uma moradora, que tem 2 filhas, e ela falou assim: Larissa, qual que é a sua religião? Pá, do nada. Eu falei: eu sou espírita. Ela falou assim: Larissa, eu tô numa busca, querendo saber qual que é a religião que é pra mim, e eu já passei por várias, e não consigo encontrar qual que é a minha. Você pode me levar lá no centro que você frequenta? Eu falei: posso. Com certeza. E aí depois a gente conversando, e ela falou assim: Larissa, eu tô achando que eu sou espírita. Eu falei: é mesmo? Mas por que você tá achando isso? Ela falou: não sei, eu via você ali andando com a sua filha, pra lá e pra cá. Eu falo: poxa, Larissa vive assim com uma certa tranquilidade, eu queria sentir essa mesma coisa que eu acho que ela tá sentindo aí. Queria beber essa mesma água que ela tá bebendo aí. Quer que eu tô bebendo? Eu tô com sede ainda. Gente, e eu não tava andando pelo condomínio fazendo palestra não, tá? Tava só andando mesmo. Só andando. E eu juro pra vocês que vocês não estão diante de um ser iluminado não, tá? Não cria expectativa para não decepcionar. O caminho aqui ainda tá bem longo. Mas o esforço é grande. E basta que a gente se esforce. O homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo não é aquele ser já iluminado. É aquele que está no esforço do dia a dia, ao lidar, desde a hora que acorda, como toma o seu café, a forma que vai para o trabalho e lida com as pessoas. E é assim que nós fazemos o que o Espírito Caritas disse. É assim que as pessoas começam a se sentir atraídas. Tem alguma coisa aí nessa pessoa. Ela tem os defeitos dela, mas tem uma certa tranquilidade aí para lidar com as situações que eu queria ter também. Faz como? E aí vem o interesse genuíno. E aí tem uma outra responsabilidade, porque daqueles que são nossos familiares, a responsabilidade é atrair. Mas aí vem a responsabilidade dos amigos que estão aqui na frente, porque aí tudo bem, trouxe a pessoa, né? Entrou no centro. Mas o que ela vai encontrar lá? Aí vem a responsabilidade daqueles que estão com a tarefa de divulgação.
Se a gente faz uma palestra só pra gente, uma palestra só porque a gente gostaria de ouvir, e não deixa nenhum tipo de brecha, de espaço, para que a espiritualidade atue e fale aquilo que as pessoas necessitam escutar, aí a pessoa vem, senta e vai embora. E a espiritualidade não encontra acesso, porque ao invés de sermos instrumentos, nós acabamos atrapalhando. Então, se por um lado a gente precisa atrair de forma cuidadosa, por outro lado, aqueles que têm essa tarefa de divulgação e que não são seres espirituais, não são os anjos que vêm aqui com essa tarefa, nós precisamos ter cuidado para que as nossas imperfeições, a nossa vaidade, o nosso orgulho não atrapalhem. A gente acha que para estar aqui hoje, todo esse grupo aqui, a gente acha assim, foi muito simples. Quanto trabalho aconteceu hoje para reunir esse grupo, exatamente essas pessoas, para que eu abordasse esse tema e não atrapalhasse o que já estava planejado? Eu inclusive falei para a Beth, olha Beth, a gente vai voltar na terça, porque o Ricardo trabalha na quinta, a gente quer descansar na quarta, não vai dar para ficar até a quarta não. Aí eu fico imaginando, agora, né, vendo a cena, eu fico imaginando a espiritualidade. Ai, meu Deus, essa menina tá atrapalhando tudo de novo, já tudo no esquema aqui. A Beth já captou o negócio lá e vem a pessoa e atrapalha tudo. Aí sabe o que aconteceu? A gente não conseguiu vir na sexta, que era o planejado nosso, a gente achava. Surgiu um problema de última hora no trabalho. Aí o meu esposo falou assim, olha, se a gente for no sábado para já voltar a terça, tá muito corrido, não dá nem para descansar direito. E aí de última hora muda a reserva do hotel e liga, não sei o que, a maior dor de cabeça, sendo que a espiritualidade já tinha dito desde o início, voltem na quarta. E a gente, não, eu quero voltar na terça. Então olha o trabalho que a gente dá, simplesmente por não conectar. E aí agora, eu me lembrei de uma fala de Allan Kardec. Quando a gente pensa em caridade e no aspecto material da caridade, eu consigo até visualizar aqui quem que vem na nossa cabeça. Vem a Madre Teresa, vem a Irmã Dulce, vem o Chico Xavier. Mas dificilmente quando a gente fala de caridade, pelo menos das palestras que eu já assisti, dificilmente é citado como um exemplo de caridade Allan Kardec. Não é verdade? A gente usa várias outras pessoas, outras personalidades muito importantes. Mas no aspecto da caridade, quando é raciocínio, intelectualidade, sempre Kardec é citado. Mas falou em caridade, eu pelo menos quase nunca vejo. Só que nesse aspecto que nós estamos aprofundando hoje, benevolência, indulgência, perdão das ofensas, respeito à crença do outro, não chocar. Gente, Allan Kardec é o ser a que eu tive acesso à biografia que melhor representa esse significado de caridade, dentre as personalidades que ficaram marcadas na nossa história. E aí eu gostaria de pedir permissão a vocês para ler alguns trechos de um artigo que está na Revista Espírita de 1858, no mês de novembro. E eu quero ver se no final desse texto, aqui não está nem o texto todo, eu peguei alguns trechos, se vocês não vão achar que o Kardec seguiu direitinho, porque ele recebeu a mensagem do Espírito Caritas. Ele recebeu lá no Livro dos Espíritos a mesma sigla. Olha se ele não seguiu perfeitamente a proposta. Ele inicia o artigo que tem como título Polêmica Espírita. E olha o que ele diz. Várias vezes já nos perguntaram por que não respondemos em nosso jornal aos ataques de certas folhas dirigidos contra o espiritismo em geral,
contra seus partidários e, por vezes, contra nós. Acreditamos que o silêncio, em certos casos, é a melhor resposta. Aliás, há um gênero de polêmica do qual tomamos por norma nos abstermos. É aquela que pode degenerar em personalismo. Não somente ela nos repugna, como nos tomaria um tempo que podemos empregar mais utilmente, o que seria muito pouco interessante para os nossos leitores, que assinam a revista para se instruírem e não para ouvirem diatribes mais ou menos espirituosas. Uma vez engajado nesse caminho, difícil seria dele sair. Razão porque preferimos nele não entrar, com o que o Espiritismo só tem a ganhar em dignidade. Entretanto, há polêmica e polêmica. E uma há, diante da qual jamais recuaremos. É a discussão séria dos princípios que professamos. Podemos pensar de modo diverso, sem por isso deixar de nos estimarmos. Olha que interessante nos dias de hoje essa frase de Kardec. Nós podemos pensar de modo diverso, sem por isso deixar de nos estimarmos. Afinal de contas, o que buscamos todos nessa tão palpitante e fecunda questão do Espiritismo? O nosso esclarecimento. Antes de mais nada, buscamos a luz, venha de onde vier. E se externamos a nossa maneira de ver, trata-se apenas da nossa maneira de ver, e não de uma opinião pessoal que pretendamos impor aos outros. Entregamo-la à discussão, estando prontos para a ela renunciar, se demonstrarem que laboramos em erro. Vocês já tinham lido esse trecho? Juro para vocês, quando eu li isso daqui, eu chorei. Falei, meu Deus, que ser, que ser. E mais, no mesmo dia em que eu achei esse trecho, eu abri um outro no livro Viagens Espíritas, de 1862. Kardec fez um roteiro de viagens e foi passando por vários grupos espíritas em cidades diferentes. E eu fico imaginando, né? As pessoas chamavam ele no cantinho e falavam, olha Kardec, aqui no nosso grupo a gente está tendo dificuldade com isso, isso e isso. Aí o outro, olha aqui, isso, isso e isso. Porque fulano, porque Beltrano. Você já acha que essas coisas só acontecem hoje em dia? Lá atrás já acontecia. Melindre, diferença de ponto de vista, de coordenação, de administração. E se o codificador estava ali, na frente das pessoas, você acha que o pessoal nos chamava no cantinho assim? Para ver se o Kardec dava um puxão de orelha, né? Dizia quem estava certo e quem estava errado. E aí ele faz uma palestra. Ele fez várias, mas em uma dessas palestras, que está lá nesse livro, Viagens Espíritas, de 1862, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, estou falando aqui com as minhas palavras, mas a essência está mantida, tá? Depois vocês pesquisam lá as palavras do Kardec. Mas ele diz mais ou menos assim, que diante de dois amigos espíritas, com pontos de vista diferentes, que não conseguissem se entender, sabe com quem que ele ficaria? Do lado de quem que ele ficaria? Talvez se a gente fizesse assim uma enquete no movimento espírita e botasse assim, letra A, com aquele que fosse o representante da verdade, com aquele que fosse o mais racional, muita gente não ia marcar essa? O que vocês acham? Muita gente. Nossa, Espiritismo, Kardec é o quê? Razão, verdade? Nesse mesmo trecho do Polêmica Espírita, ele não disse que nessa palpitante questão do Espiritismo estamos todos buscando esclarecimento? Então, o que se imagina a visão que temos de Allan Kardec? De um intelectual, um pedagogo,
um homem metódico, estudioso, sério. E aí o que ele diz? Que ficaria, sem dúvida, com aquele que usasse de maior caridade na discussão. Caridade. E que caridade ele está falando? Com aquele que fosse mais benevolente na discussão. Com aquele que fosse mais indulgente na discussão. Com aquele que soubesse perdoar. Então, entre tantas e tantas discussões que estamos vendo hoje no cenário, especialmente aqui do Brasil, muita gente deve ter se perguntado: de que lado ficaria Allan Kardec? E talvez ele não tivesse nem condições de escolher um lado. Porque a grande maioria de nós, quando entra na discussão, deixa a caridade de fora. E acha que as coisas estão separadas. Que se eu estou aqui discutindo uma ideia com Carlos, não tem problema eu dar uma ofendidinha no Carlos. A gente está só discutindo. Não tem problema eu levar para o lado pessoal, pegar aquele ponto, aquele calcanhar de Aquiles e jogar na discussão para, vencer, sair por cima, ficar melhor. Porque na hora que a gente discute ideias, no nosso estágio evolutivo, a gente não quer aprender com o outro. A gente não está nem escutando o outro. A gente quer vencer. E a gente escuta mais ou menos simplesmente para ter mais argumento para rebater. Não é assim que tem acontecido? E então Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos disse em 1862 que numa discussão entre espíritas ele ficaria ao lado daquele que usasse de maior caridade. Porque nós podemos divergir. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Tem uma imagem no Facebook, aí bem antiga já, que todos já devem ter visto. Tem um homem de um lado e um homem do outro. E no meio está um número que pode ser 6 ou ser 9. E o que está aqui está brigando sobre o ponto de vista dele. E o que está aqui também. No nosso estágio evolutivo, nós não temos acesso a todas as variáveis da situação. Num contexto familiar, não dá muitas vezes para a gente se posicionar em quem está certo e quem está errado. Porque essa história é mais antiga do que a gente imagina. E é necessário conjugar os ensinamentos que nós temos no Espiritismo na nossa vida prática. Senão a gente vem, estuda, repete os conceitos, volta para a nossa vida e deixa os conceitos lá no centro espírita. E acha que a caridade só deve ser utilizada naquele dia que eu vou fazer a sopa, que eu vou entregar o agasalho, ou que eu vou evangelizar, ou que eu vou fazer a palestra. E com aquelas pessoas do meu cotidiano eu não consigo perdoar. Eu firo o amor próprio. Eu quero vencer. Eu quero ter razão. Quando Allan Kardec o tempo inteiro nos deu mostras nas revistas espíritas que nós estamos estudando, e temos até alguns aqui já sabem um canal no YouTube que é de estudos da revista espírita. A nossa maior descoberta foi a figura de Allan Kardec. Porque tem um outro texto chamado Diatribes, em que ele fala desse mesmo tema polêmica espírita, e que no final ele vai dizer assim: olha, eu estou fazendo um esforço de divulgar essas luzes que apareceram para mim. Se tem alguém que não está gostando, que está incomodado, não tem problema. Me ajuda a iluminar. Pega das ferramentas e faz a sua parte. Em nenhum momento ele caiu nos personalismos que nós tanto caímos.
Porque a maioria das vezes em que caímos no aspecto da caridade, benevolência, indulgência, perdão das ofensas, tem a ver com o nosso ego, com essa personalidade passageira que nós ficamos tão conectados que começamos a achar que somos ela. Então eu começo a achar que eu sou a Larissa, que faz palestra, que é mãe da Marina, que é casada com o Ricardo, que é psicóloga. Gente, como isso é passageiro? Eu sou tão mais do que isso. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E eu não sei o que vocês caminharam para chegar até aqui. Então precisamos olhar para a nossa personalidade passageira com maior desprendimento. Porque todas essas funções que estamos desempenhando agora, todos esses papéis, são muito passageiros. E essa relação que agora parece tão difícil de ser benevolente, de ser indulgente, de perdoar, ela já começou há muito tempo. E se eu não escolher agora desapegar da razão das minhas verdades, eu vou simplesmente postergar isso para outro momento. Como o Carlos disse aqui no início, nós estamos aqui para aprender e também para aprender. O tempo que isso vai levar está nas nossas mãos. Quando Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, que nada mais é do que o Espírito Emmanuel, que está logo ali, quando ele encontra Jesus com todo aquele orgulho, né, vai disfarçado pedir ajuda para a filha dele, que estava leprosa, e só por conta disso foi que ele foi, no desespero de pai. E quando ele encontra Jesus, o magnetismo, o amor era tão grande que ele cai de joelhos. Ele não queria se ajoelhar, mas ele não resistiu. E sabe o que Jesus disse para ele? Que estava ali disposto a curar a filha dele, não por conta do senador orgulhoso, mas por um coração de mãe, pela esposa dele, Lívia, que já era cristã e que estava desesperada no leito da filha, rezando por ela. E que aquele senador, Públio Lentulus, poderia escolher modificar-se naquele momento, naquele encontro, ou daqui a 2000 anos. Mas ele ia ter que aprender. Então, quanto tempo nós desejamos para avançar? Temos a eternidade. Mas quanto mais nós demorarmos, nos debatermos nas mesmas questões tão pequenas das relações humanas, que já temos condições cognitivas de avançar, mais sofrimento nós mesmos teremos. Porque ficaremos nos debatendo no cercadinho, sem perceber que se a gente se acalmasse um pouco e brincasse, passava tão mais rápido. E assim, por muitas encarnações, como Públio Lentulus, ficamos nos debatendo com as mesmas questões, quando está em nossas mãos escolher hoje, ainda agora, para nos libertarmos dessas amarras que nos prendem ao nosso ego, ao nosso personalismo, ao nosso orgulho, que possamos escolher ser felizes, ao invés de ter sempre razão. E para finalizar a nossa fala, eu me lembro de um poema que diz assim: Kardec, em amor, em verdade, em carinho, você foi muito mais que simples codificador. Você que mesmo exausto não parou. E que mesmo sedento não negou a fonte de água viva que você descobriu para o mundo inteiro.
Muito obrigada a todos e muito obrigada, Allan Kardec.